Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O êxodo, ele existiu ou é um mito? Bom, nós podemos entender que o êxodo é um mito fundador, embora tenha se mostrado muito eficaz, não passa de um mito. Os hebreus, posteriormente judeus, são essencialmente um povo de origem cananeia, comprovado por evidências arqueológicas e históricas, bem como por estudos de DNA. Na realidade, não há provas concretas de que os hebreus nunca, nenhuma vez tenham estado no Egito, nem de que centenas de milhares deles tenham atravessado o Sinai para conquistar Canaã. Na verdade, na época da suposta escravidão do Egito, os israelitas ainda não existiam como um povo distinto. Os ancestrais dos futuros israelitas eram cananeus e que tinham nas terras altas do centro de Canaã, ou seja, eram nativos, não estrangeiros. De fato, o hebraico é essencialmente um dialeto cananeu das terras mais altas, enquanto que o fenício era o dialeto cananeu do litoral. A história do Êxodo, tal como aparece na Bíblia, foi escrita vários séculos depois dos supostos acontecimentos e tomou uma forma durante o cativeiro babilônico. Nesse contexto, funcionou como uma forma de construir um passado glorioso que ajudasse a manter a identidade do povo exilado. Porque não há uma evidência de uma presença israelita no Egito de forma significativa, nem da mesma imigração de massa pelo Sinai, nem conquista nas cidades cananeias na época em que tudo isso supostamente aconteceu. Em verdade, várias das cidades mencionadas como tendo sido conquistadas nem sequer existiam naquela época. A narrativa do Êxodo está repleta de anacronismo. Ela descreve um cenário que não corresponde ao século XIII antes de Cristo, quando alguns situam o suposto êxodo, mas sim no século VI ou VII antes de Cristo, com cidades, costumes e estruturas sociais características desse período posterior. Então, o que sabemos hoje, graças à arqueologia, é que os israelitas não eram um grupo estrangeiro que chegou em Canaã, mas um subgrupo de origem cananeia que, com o tempo, desenvolveu sua própria identidade. Mais tarde, eles reescreveram suas origens, atribuindo-lhes um caráter épico e divino. Na época em que muitos situavam a história no Êxodo, Canaã, o Sinai, eram, na verdade, territórios sob controle egípcio. Após a expulsão dos Ictus, os egípcios, sob o comando dos faraós como Tutmés III, empreenderam campanhas militares e conseguiram subjugar grande parte de Canaã. Durante quase 3 séculos, Canaã esteve sob o domínio egípcio direto ou indireto, com fortalezas, templos, governantes locais leais ao Egito e uma forte influência cultural. E é aqui que a questão muda de foco. O que aconteceu com os grupos cananeus quando os egípcios se retiraram? Com o enfraquecimento do poder egípcio na região no final do século VII a.C., muitas cidades cananeias entraram em colapso e perderam a sua posição de poder. Este vácuo foi explorado por grupos menores, entre eles os proto-israelitas, que começaram a se estabelecer em áreas montanhosas e rurais, fora do controle dos principais centros urbanos e rotas comerciais. A partir daí surgiram as primeiras formas de organização que eventualmente dariam origem ao que conhecemos hoje como Israel. De fato, vários estudiosos sugerem que a narrativa da escravidão no Egito poderia ser um reflexo simbólico ou um eco cultural da época em que os cananeus estavam sob domínio egípcio, mas em Canaã, não no Egito.
Você pode procurar para entender melhor uma lista de autores importantes que podem ajudar você a entender melhor. Um deles é um arqueólogo israelense chamado Israel Fixstein, coautor do livro A Bíblia Desenterrada, e ele tem várias obras muito interessantes também. A Arqueologia do Assentamento Israelita, um livro escrito em 1988, O Reino Esquecido, a Arqueologia e a História do Norte de Israel, em 2013, Davi e Salomão em busca dos reis sagrados da Bíblia e das raízes da tradição oriental. Nadan Aman, historiador especialista em egigrafia, O Antigo Israel e seus Vizinhos, Interação e Contra-Interação, um livro de 2005, reúne trabalhos sobre a formação do Antigo Israel, textos egípcios e mesopotâmios e a relação com Canaã. Artigos sobre Merneptah e a Estrela de Israel. Ele é um dos especialistas que mais se dedicou a contextualizar a menção mais antiga de Israel. Anihai Nazar é um arqueólogo israelense considerado mais conservador que Fixstein, mas igualmente crítico e científico. Sua perspectiva complementa e aprimora a de Fixstein. Ele tem um livro chamado Arqueologia da Terra Bíblica, 10.000 a 586 a.C. É um manual clássico, equilibra dados arqueológicos com hipóteses históricas prudentes. Artigos sobre a expansão israelita na Idade do Ferro, oferece um modelo de assentamento que não exige um êxodo em massa, mas também não exclui movimentos populacionais menores. E assim também nós temos William Daver e Avram Faust, que também são grandes escritores a respeito do Antigo Testamento. É isso aí, vamos nos aprimorar, ler, conhecer para poder desmistificar. Um grande abraço, tchau.